seja Deus por isso. Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nesse instante, lá no Evangelho de João. Hoje nós estaremos ouvindo a voz de Deus no capítulo 5, do versículo 10 ao 18. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 18. Gostaria de meditar com vocês sobre a autoridade de Jesus, sobre as nossas necessidades. Jesus tem autoridade, a autoridade de Deus em nossa vida, e quando estamos necessitados, então nos voltamos para Ele e encontramos o favor que tanto desejamos e tanto queremos. Para isso nós utilizamos a fé, né? A confiança no invisível, num Deus que está presente conosco, mas que nós não podemos vê-lo, mas Ele é real. Embora invisível, é real, está aqui conosco. Então nós vamos, nessa noite, meditar aqui nessa passagem. Diz assim, João, capítulo 5, do versículo 10 ao 18. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque faziam essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Feche seus olhos e converse com o Senhor pedindo luz. Meu Deus, te pedimos agora, nos ilumina na Tua palavra, Senhor, para que possamos discernir o que o Senhor aqui está nos comunicando. Assim eu te peço, seja comigo e seja com os meus irmãos, dá-nos esse favor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós já estamos há um certo tempo meditando, refletindo aqui no Evangelho de João. E chegamos então nessa parte que certamente nos lembra o que ouvimos na última vez, na última pregação. Aquela cura em que Jesus realiza ali no famoso tanque de Betesda, ou casa de misericórdia. Estava lá um paralítico, já há um bom tempo, necessitando ser curado, e Jesus chega então ali, vendo o desejo daquele paralítico e também a sua dificuldade de ir ao encontro de uma água que supostamente lhe traria a cura. Jesus então diz: pega o teu leito e ande, vá, toma o teu leito, vá embora, você está curado. Só que tem um detalhe, meus irmãos, todo esse episódio que nós já vimos aconteceu exatamente no dia de sábado. E nós hoje vamos entender um pouco mais as implicações de tudo isso e como o fato de Jesus ter dito àquele paralítico para que ele se levantasse e andasse, nos revela algo do nosso Deus, a autoridade dele sobre as necessidades daqueles que se voltam para ele, clamando e desejando de Deus um favor e uma graça. A maior preocupação do escritor aqui do Evangelho, que é João, é que nós possamos enxergar de fato quem é Jesus. Quando nós lemos João, nós vamos perceber que João o tempo todo estará nos dizendo: este é um sinal que aponta para uma coisa maior, que aponta para aquele que está entre nós, ou que estava entre os seus naquela época. Meus irmãos, a preocupação de João, ele deseja que Jesus ele seja visto como a encarnação da palavra de Deus. Palavra esta que estava lá no início de todas as coisas, criando o mundo e trazendo à existência as coisas que não existiam. João começa o seu evangelho dizendo que o Verbo era Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Meus irmãos, imagine você, eu sei que é difícil imaginar, mas o infinito agora se tornando limitado. O Deus, Criador dos céus e da terra, agora necessitando de pão e de água para sobreviver. O Deus, Criador dos céus e da terra, vindo a este mundo, não tomando sobre si uma coroa ou sentando num trono, mas em forma de servo para servir a pecadores. Meus irmãos, João está nos relatando isso, para que a gente possa olhar para Jesus e saber quem de fato é Jesus. Cada evento aqui no Evangelho de João nos mostra um sinal que aponta para essa revelação maravilhosa que nos faz crer. Que nós olhamos para ela e afirmamos com toda a convicção que ali estava Deus encarnado, se revelando para nós, mostrando o seu amor e a sua misericórdia em nosso favor. Eu pergunto a você nessa noite, você pode enxergar quem é Jesus através daquilo que Jesus está fazendo e fez na vida daquele paralítico? Você lembra lá do paralítico lá? Ninguém me leva, ninguém me lança dentro da água, e Jesus simplesmente fala. E a palavra de Jesus é poderosa de tal maneira que aquele paralítico já sofria 38 anos, agora passa a andar, coloca a sua maca debaixo do braço e segue a sua vida. Meus irmãos, Jesus faz isso para que mais um sinal seja dado para mim e para você de quem é Jesus. Que Jesus não é uma lenda criada por nós, que Jesus não é um mito como alguns pensam, mas Jesus é Deus encarnado. Meus queridos irmãos, no desenrolar dessa cura de Jesus sobre a vida daquele paralítico, nós podemos ver algumas coisas que nos chamam muita atenção. Primeiramente, o tempo que passou aquele paralítico até o dia em que ele teve um encontro com Jesus. Vocês devem lembrar, o paralítico era um homem supersticioso, um homem que já tinha ido inclusive ao templo e já tinha participado de reuniões entre os judeus. Os judeus conheciam aquele homem de certa forma, mas aquele homem supersticiosamente não encontrou no templo dos judeus, que era o templo de Jerusalém, aquilo que tanto necessitava. E ele vai buscar então na casa de misericórdia, no tanque de Betesda, uma cura para a sua vida. E ali ele encontra quem? Jesus. Jesus que não o lança dentro d'água, mas um Jesus que fala a ele, porque Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus, que fala e que as coisas vêm à existência no poder que ele tem no seu falar. Meus irmãos, é interessante notar que esse evento da cura do paralítico acontece num tanque que tinha como o nome, a tradução do seu nome, a casa de misericórdia. Sendo este paralítico, irmãos, um judeu, ele deveria olhar para o templo de Jerusalém, e entendendo a história do templo de Jerusalém, que ali naquele templo é onde Deus manifestaria a sua misericórdia. Ou seja, os necessitados se voltariam para o templo, buscariam a Deus e encontrariam graça de Deus no templo. Mas o paralítico não se volta para o templo. O paralítico se volta para uma água que se mexia e alguns acreditavam supersticiosamente de que ali haveria alguma cura. E aí, o que é para nós uma mensagem é que o paralítico não encontrou misericórdia onde ele deveria encontrar misericórdia. E isso deve também nos chamar a atenção, porque por que não havia essa misericórdia derramada ali naquele templo? Meus irmãos, por ter acontecido no dia de sábado, no sábado, aquele evento levantou a animosidade dos judeus. Você sabe quais são os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. E dentre os mandamentos tem lá, guardarás o dia de sábado. Deus havia estipulado para o seu povo que um dia seria um dia guardado em que o povo não exerceria a sua profissão. Só que os homens olham para aquilo que Deus havia dito nos mandamentos e dizem, nós precisamos fazer algumas leis acerca da guarda do sábado. De maneira que, a tradição nos conta, irmãos, que para os judeus havia uma ala mais radical que acreditava que se você salivasse e viesse então a cuspir e aquela sua saliva viesse a espumar, você estaria quebrando o sábado. Tamanho absurdo era para alguns, a questão da guarda do sábado. Eles haviam criado leis para poder cumprirem a lei do Senhor.
E quando Jesus, então, no dia de sábado, realiza esse milagre, isso levanta animosidade, porque Jesus, nesse momento, faz o quê? Jesus desrespeita as regras e preceitos dos homens. Jesus não está desrespeitando a lei de Deus, Jesus está desrespeitando a lei dos homens, porque os homens podem criar leis, mas a lei maior que rege o universo está com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, Jesus então, no dia de sábado, exercita a misericórdia, cura aquele paralítico sai andando, de maneira que aquilo desperta a ira e uma vontade infernal no coração dos judeus de tirar a vida de Jesus, de fazer com que Jesus se cale e não fale mais e nem haja mais, porque aquilo ali estava colocando em risco a religiosidade daquela época. Meus irmãos, diante de tudo isso, essa passagem nos ensina algo que eu queria focar com você nessa noite, que Jesus, ele testemunha a sua autoridade divina, nos abençoando em nossas necessidades. Jesus, ele revela para nós, ele tira o véu de si mesmo e mostra para mim e para você que ele é Deus, quando ele nos abençoa nas nossas necessidades. Quando nos achegamos a ele e pedimos: Senhor, eu preciso de ti, porque eu sou falho, pecador, porque o meu coração é temeroso. Meus irmãos, de que forma então Jesus testemunha essa autoridade divina em nossas necessidades? De que forma nós podemos perceber que a nossa necessidade revela a divindade de Cristo sobre nós? Aqui nós vamos ver no desenrolar dessa história que essa cura nos mostra algumas formas pelas quais Jesus ele revela a sua autoridade. Primeiramente, Jesus se revela maior do que a mente humana diante das nossas necessidades. A mente humana diz: vamos criar uma maneira, vamos estabelecer um princípio para que as coisas aconteçam assim. Aí Jesus diz: não, não é bem assim. Jesus simplesmente desrespeita os preceitos criados pelos homens. É interessante notar, observe comigo a partir do versículo 10. Diz assim: por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado. Observe que ele inicia no versículo 10 dizendo: por isso. Isso significa que por causa da cura que o paralítico havia recebido no sábado, que feria uma regra dos religiosos, dos fariseus acerca do sábado, então os judeus disseram alguma coisa, falaram alguma coisa. E aí os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Observe que lei absurda, que lei absurda. No dia de sábado, o paralítico não poderia fazer o esforço de pegar lá a sua maquinha lá, enrolar ela e colocar ela debaixo do braço, porque Deus estaria em desagrado, ele estaria desagradando a Deus se fizesse isso. Os judeus simplesmente revelam aqui o quê? Uma lei de Deus, irmãos? Uma lei dos homens, uma lei que eles haviam criado, uma lei muito semelhante à lei que certo dia aqui eu ouvi em João Pessoa, de um lugar aí onde diz que mulher não pode andar de bicicleta porque ela estaria cometendo pecado. E homem que usasse camisa alaranjada também estaria cometendo pecado. Meus irmãos, isso não é lei de Deus, isso não é preceito de Deus, isso é preceito de homens. Jesus simplesmente desrespeita esse tipo de regra. E aqueles judeus se voltam para o paralítico e diz: você não tem permissão de pegar a sua maca. Eles se incomodam porque a lei deles estava sendo rasgada. E aí na continuação, no versículo 11, diz: ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Agora nós vemos aqui uma coisa covarde. Nós vemos um paralítico covarde. Alguém que foi abençoado por Deus agindo com covardia. Sabe o que foi que ele fez aqui, irmãos? O paralítico lançou a culpa, daquela transgressão da lei dos judeus ou dos religiosos em quem? Em Cristo Jesus. O que esse paralítico está fazendo aqui, irmãos, foi a mesma coisa que lá no Jardim do Éden aconteceu. Eu pequei, mas a culpa foi da mulher. Não, a culpa foi da serpente.
E assim, um sai lançando a culpa no outro e ninguém assume a responsabilidade. Porque quando nós assumimos a responsabilidade, nós somos instigados ao arrependimento, irmãos. Às vezes, lá em casa, né, nós temos 3, hoje mesmo, a gente saiu para ir almoçar, e meus 3 meninos iam atrás, sentados, brigando. Eu só escutava, pá, pá, pá. E aí a gente pergunta, o que foi que aconteceu? Aí o que é que eles diziam, irmãos? A culpa foi dele, a culpa foi dela. Ninguém assumia a responsabilidade. Ninguém queria notar o seu erro e dizer, olha, eu errei e aqui, né, nós resolveremos isso. Eles estavam fazendo o que não só crianças fazem, mas você também faz, assim como eu. Buscar alguém em quem possamos colocar a culpa. Quando os judeus questionam aquele paralítico que agora estava andando, o que é que ele faz? Olha, a culpa não foi minha não, eu fui curado, mas o problema foi, sabe de quem? Foi de quem me curou. Porque quem me curou foi quem quebrou a lei de vocês. Eu simplesmente estou andando e eu nem sei quem foi que fez isso. A palavra do Senhor diz que lá no tanque de Betesda era um movimento, irmãos. Parece aquele mercado público, gente de um lado do outro, todo mundo querendo entrar no tanque. E ele não percebeu quem foi que curou. Simplesmente ele disse, eu fui curado. Meus irmãos, Jesus diz a ele, pegue o seu leito e anda. Jesus diz isso para transgredir exatamente as regras humanas impostas por aqueles religiosos acerca de guardar o sábado. Mas uma coisa que nós não podemos passar despercebido é que, irmãos, mais importante do que as leis que aqueles homens haviam criado, é que Jesus realizou um ato de misericórdia, o bem no dia de sábado. Ele supriu a necessidade de um paralítico, irmãos, que já fazia 38 anos ali prostrado, se arrastando, tentando sobreviver. Aqueles homens não perceberam isso, sabe por quê, irmãos? Porque quando nós criamos nossas próprias regras, nós nos tornamos insensíveis àqueles que necessitam do bem. Aqueles fariseus tinham as suas próprias regras, suas próprias leis, e com isso não percebiam, irmãos, que mais importante do que uma regra quebrada, era que aquele paralítico estava andando, era que um bem havia sido manifestado. Meus irmãos, nós precisamos aprender a misericórdia de Deus, porque é a misericórdia de Deus que abre os nossos olhos para perceber as necessidades daqueles com quem nós convivemos. Se vivermos baseados em regras e princípios que nós mesmos criamos, nós nos tornaremos como aqueles religiosos insensíveis. O que você pode perceber nessa passagem é que em momento nenhum eles se alegram com a bênção que aquele paralítico recebeu. Ao invés de olharem para ele e dizer, que bom, João, José, que você está curado. Como é bom ver você agora com as suas pernas podendo se movimentar, não mais dependendo do seu leito, como eu me alegro com você. Não, eles não fazem isso. Eles estão preocupados com a lei. Eles estão preocupados com o seguinte, quem quebrou essa lei que nós criamos? Quem foi que transgrediu aqui a lei que nós criamos? Meus queridos irmãos, os homens, eles podem criar regras e eles vão criar regras para tentar agradar a Deus. Mas é Cristo quem nos revela como agradar a Deus. Qual é a lei da igreja? A nossa lei. A nossa lei está escrita, irmãos, ali alguém formulou essas regras? Não, meus irmãos. A lei do cristão está em Cristo. Cristo é a lei para nós. Nós olhamos para Jesus e todo o bem que Ele fez e nos manda fazer, como imitadores dele, irmãos, nos levará à misericórdia, nos levará a encontrar no outro um semelhante a mim, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, com quem eu devo ali me alegrar com as suas alegrias e chorar com as suas tristezas. Mas quando o coração se torna legalista, aí, meus irmãos, a insensibilidade é demais. Às vezes eu encontro por aí, às vezes eu encontro pessoas, irmãos, que criaram as suas próprias leis, como os religiosos daquela época, de uma tal maneira, que mesmo eles sabendo que você é um crente,
Porque mesmo sabendo que você é um homem ou uma mulher zelosa da palavra de Deus, se você não estiver em tal momento e naquele dia se vestindo como Ele quer que você se vista, você não vai ser um crente. Vez ou outra tem gente que se me vê de calça, fala. Se me vê de bermuda, não fala. Já viram pessoas assim, irmãos? A gente tem que exercitar muito o amor por essas pessoas, irmãos. A gente também não pode ser insensíveis com relação a elas. Mas as leis que elas mesmas criam, as torna insensíveis. A ponto de não se alegrar com o outro. A ponto de não ver a bênção de Deus na vida do outro, o bem que estava sendo realizado. Os homens, eles vão criar regras, meus irmãos. E eles vão querer que você também observe essas regras, para que você ache que assim você vai agradar a Deus. Mas a regra que agrada a Deus é a vida de Cristo. Vida esta que o Espírito Santo é quem gera em nós. Vida esta que o Espírito Santo nos leva todos os dias a experimentar e também a dar o fruto do Espírito em nossa vida. Frutificamos o amor, na paz, no domínio próprio, tudo isso que Cristo Jesus tinha, irmãos. Esta é a nossa regra. Contra isso, irmãos, como diz Paulo, não há limites. Não há limites, você pode, você deve fazer isso. As palavras de Jesus, irmãos, estão acima dos preceitos humanos. Se você é um cristão de verdade, as palavras de Cristo, irmãos, estão acima de qualquer regra humana. Por que você acha que países fechados ao Evangelho não querem que o Evangelho chegue lá? Por que você acha? É porque vai aparecer uma igreja grande, que vai ter muito dinheiro, e aí vai ameaçar o governo A ou B? Não, irmãos. Eles não querem que o Evangelho chegue lá através de missões, sabe por quê? Porque o Evangelho chegando lá, a liberdade chega, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo se torna lei e nenhuma outra regra é mais importante do que Cristo. E isso é desesperador, irmãos, para aqueles que estão no poder. É por isso que o Evangelho, ele não chega, ele pelo menos tentam, né, não deixar que ele chegue. Porque o Evangelho faz isso. Aqueles religiosos simplesmente estavam notando o poder libertador do Evangelho. Cristo estava fazendo bem, um paralítico começou a andar, a prisão dele se acabou, se encerrou, ele agora passou a ver, ele passou a andar, e aqueles homens não estavam notando isso, estavam preocupados apenas com as suas próprias regras. Meus irmãos, a necessidade daquele paralítico revelou Deus em Cristo Jesus, a autoridade divina em Cristo. Porque Cristo Jesus, como Deus, tem regras e pensamentos que estão acima dos pensamentos dos homens. Como diz o profeta Isaías, meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Sabe o que quer dizer isso em termos práticos? Você vai planejar, você vai querer colocar Deus dentro de uma caixinha, e Deus vai sempre sair dessa caixinha e dizer, não, não é como você quer, eu não estou limitado dentro do que você pensa, eu sou Deus, eu sou infinito, você é finito, eu sou o Criador, você é a criatura. O que você precisa é simplesmente depender de mim. O que você precisa é simplesmente dizer, Senhor, eu sou o teu servo. Meus queridos irmãos, na continuação, então Jesus é questionado pelos religiosos acerca de quem tinha quebrado, né, a lei, né, o paralítico, na verdade, né. E nesse momento podemos ver de uma forma pela qual Jesus mais uma vez nos revela a sua autoridade divina nas necessidades daqueles que precisam, né, sendo até redundante aqui, se tem necessidade já precisa mesmo, né. Meus irmãos, então vejamos aqui em segundo lugar, Jesus se revela, irmãos, misericordioso diante de nossas necessidades. Quem é o Deus que a sua misericórdia não tem fim? Yahvé, o Deus a quem adoramos. A misericórdia dele não tem fim, é isso que Jeremias diz, é infinita, não vai se acabar. É um Deus cheio de misericórdia. Você peca, você erra, você fraqueja, e todos os dias Ele está dizendo para você, se você se arrepender, vem a mim que eu te recebo, eu não vou te rejeitar. O teu pecado, se arrependido, eu não vou te rejeitar, eu sou Deus misericordioso. Veja o que diz o versículo 12 em diante.
Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e anda? Naquela situação ali, meus irmãos, que estava acontecendo dentro do tanque, na verdade o paralítico não sabia quem foi que curou, simplesmente ele creu na palavra que ouviu. A palavra que dizia, pega o teu leito e ande. Ele ouviu esta palavra e creu como vinda da parte de Deus, e assim recebeu então aquela graça. Mas é interessante notar no versículo de número 12, uma ironia que acontece aqui. Porque quando João coloca essas palavras, irmãos, os judeus estavam enxergando a quebra da lei como algo mais importante do que a cura que o paralítico havia recebido. É irônico que João coloca aqui, porque os olhos daqueles religiosos estavam focados no lugar errado. E a ironia aparece porque ele repete, eles perguntam, quem foi que disse a você, pega o teu leito e anda? Quando eles deveriam dizer, graças a Deus que tu foste curado, graças a Deus que a misericórdia chegou até você. Meus irmãos, aquele que tinha sido curado, diz a palavra do Senhor, não soube responder porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus então encontra aquele paralítico no templo. Agora observe, o paralítico não está mais no tanque de Betesda. O paralítico agora está onde? No templo. Detalhe, o templo, o lugar de Deus, o lugar de sacrifício a Deus, a casa do Senhor, o lugar mais importante para o judeu, irmãos, não tinha poder algum, porque aquele paralítico, embora conhecesse o templo, frequentasse o templo, foi buscar a sua bênção onde? No tanque de Betesda, crendo em superstições. É o desespero que leva a isso, né? A olhar para o lugar onde ele deveria encontrar a bênção e buscar em outro lugar. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz, irmãos, que Jesus disse àquele paralítico, observe o versículo 14, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça algo pior. Quando Jesus fala com aquele paralítico e diz a ele, olha, tu foste curado, não peques mais, para que o teu pecado não seja maior. É provável, irmãos, que aquele pecado daquele paralítico tenha sido um pecado ocasionado por um problema ocasionado por algum pecado. A Bíblia não destrincha para nós qual era o tipo de paralisia que ele tem, mas talvez alguma coisa que ele exerceu no momento de pecado que o trouxe as consequências na sua vida. E Jesus então lembra a ele algo de mais importante, que ele não peque mais, porque pode acontecer algo pior sobre a vida dele. E o que é que poderia ser pior do que aquela paralisia que ele tinha? Irmãos, o que poderia ser pior é que no último dia, aquele paralítico, assim como eu e você, nos encontraremos diante do trono branco, onde Deus estará julgando céus e terra, julgará cada uma das nossas obras, e se Ele olhar para as nossas vidas, e não ver as nossas vidas em Cristo Jesus, confiando nas obras de Cristo Jesus, meus irmãos, nós pereceremos eternamente. Numa linguagem mais direta, você vai para o inferno, nós vamos para o inferno. E é bem pior do que uma paralisia. E Jesus diz então àquele paralítico, não peques mais. Porque Jesus ele não quer apenas a cura do corpo, Ele quer a cura da alma. Sabe por quê, meus irmãos? Do que vale um corpo perfeito e saudável que vai perecer eternamente no inferno, distante de Deus? Do que vale toda a saúde, um corpo atlético, que no final das contas vai permanecer separado de Deus eternamente. Faça a conta. Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ter todos os recursos desse mundo, tudo que o mundo pode dar a você, beleza, status, dinheiro, tudo, mas no final sua alma perecer? Não é sábio, meus irmãos. E Jesus está querendo alertar aquele paralítico e alertar a nós nessa noite que nós precisamos entender, irmãos, que precisamos buscar a santidade, que não podemos nos envolver com o pecado e achar que não vai acontecer nada. Meus irmãos,
Jesus resolve a necessidade física daquele paralítico, mas Ele não só resolve isso, Ele resolve também a necessidade espiritual daquele paralítico. Só que, ao que tudo indica aqui nessa passagem, esse paralítico é mais um daqueles de coração endurecido, que mesmo experimentando o favor de Deus, permanecem duros como a rocha, né? Distantes da graça e apegados às religiões e às superstições. Deus é misericordioso para com os pecadores. A cura desse paralítico nos mostra isso. Você quer saber como Deus é misericordioso? Olha para Jesus, irmãos. Está lá um paralítico lá parado, ele não passa insensível. Ele vai, aquele paralítico, por alguma razão, naquele tanque, no meio de tantos outros que também queriam alguma coisa, e usa aquele paralítico, cura aquele paralítico, irmãos, para revelar que Ele é misericordioso, que aquele que está na miséria pode encontrar da parte de Deus o favor. E quando Jesus então atende essa necessidade daquele paralítico, Ele se revela para nós como Deus cheio de misericórdia. Essa necessidade que você está passando, essa aflição que você está passando, ela é muito oportuna para que você conheça o quanto Deus é misericordioso para com você. Talvez você até não receba a cura que você tanto quer, mas você receberá graça e força para enfrentar a enfermidade e a luta. Ou Deus pode, e crendo, e Ele querendo, que Ele é soberano para fazer isso, né? Ele só não é soberano naqueles lugares onde tem dia e hora marcado para acontecer um milagre, porque ali quem determina o milagre é a pessoa que está à frente. Esse dia eu estava sentado ali no terraço de casa, e passou um carrinho de som, convidando, né? Olha, a igreja tal, às 7 horas vai acontecer o culto do milagre. E eu fiquei perguntando dentro de mim, eu disse, como é que pode? O milagre quem faz é Deus, o milagre quem faz não é o pastor, é Deus quem faz. O poder vem de Deus. Como é que eu sei a hora que Deus vai fazer naquele momento? Eu não posso saber disso. Então Deus não é soberano, irmãos. Porque se Deus vai agir na hora que eu quero, é eu quem governo Deus. Meus irmãos, Deus é soberano, Ele cura como Ele quer. Ele pode lhe curar, Ele pode usar isso que você está passando, essa dificuldade que você está passando, para revelar o quanto Ele é misericordioso, porque Ele é Deus. E você se volta para Ele e clama, Jesus, tem piedade de mim. E Ele pode curar você, para que você tome conhecimento de que o seu Deus, o nosso Deus, é Deus cheio de compaixão, Deus cheio de misericórdia. Meus queridos irmãos, Jesus é Deus e não cessa de fazer o bem. Ele não deixa que nos falta o ar, Ele não deixa que nos falta o alimento, porque todos os dias está crescendo erva no campo, e nós somos alimentados a partir disso. Ele é misericordioso, Ele cura nossas feridas, Ele nos livra do juízo final. Nós podemos baixar a cabeça no travesseiro hoje sem medo nenhum, porque se Ele nos levar amanhã, meus irmãos, nós estaremos com Ele na glória eterna. Num lugar, irmãos, que é infinitamente melhor do que esse mundo que temos vivido, cheio de pecado, cheio de mazela. Essa é a segurança que nos faz descansar seguro. Não querer partir agora, porque a vida é um dom de Deus. E na nossa história Deus está cumprindo a sua vontade. Mas não sabemos quando é que o livro da nossa vida vai fechar, né? A gente não sabe. Mas no dia que Ele nos levar, nós não temos o que temer, porque o amor dEle lança fora todo o medo. O amor dEle tira de nós todo o pavor. Amém? Então deixe de ser medroso, viu? Deixe de ser medrosa. Você não tem razão para isso, você crê no Deus cheio de misericórdia. Por fim, meus irmãos, depois que soube que fora Jesus que resolveu o problema, o ex-paralítico então faz o quê? Ele delata Jesus. Esse paralítico, irmãos, eu confesso a vocês que quando eu li esse texto, eu fiquei com raiva quando eu cheguei nessa parte aqui. Porque eu digo, como é que o cara recebe uma bênção de Deus, sabe que os judeus estão lá a ponto de tirar a vida de Cristo Jesus, aí ele chega e diz assim, ó, agora eu sei quem foi que me curou. E a primeira ação que ele faz é o quê? É delatar Jesus para os judeus. E aí veja o que vai acontecer nesse momento, porque é exatamente aqui que nós poderemos ver mais uma vez se revelando a autoridade divina sobre a vida de Cristo Jesus.
E aí, nessa parte aqui, do versículo 15 a 18, nós percebemos que Jesus, ele se revela bom constantemente. Assim como Deus é bom constantemente, diante da necessidade daquele paralítico, Deus se revelou bom em todo o tempo, fazendo então aquilo que lhe é natural, a bondade, fazer a bondade. Veja aí o que diz o versículo 15. Diz assim: o homem se retirou e disse aos judeus, esses judeus aqui eram os fariseus religiosos, o grupo que fazia oposição a Jesus. E aí diz que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus. Olha agora a razão que os judeus davam. Porque fazia essas coisas onde? No sábado. A lei deles havia sido quebrada, então Jesus tinha que ser morto. Transgrediu a lei, feriu a lei, tem que morrer. Não pode continuar vivendo naturalmente. E aí, na continuação diz, fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, eu trabalho também. Jesus poderia ter dito o seguinte, eu pensei, e pense comigo aqui nessa noite. Jesus poderia ter dito o seguinte, vocês estão interpretando a lei errada. Porque guardar o sábado não é a mesma coisa daquilo que vocês fazem com as leis de vocês. Olha o que diz Moisés lá na lei. Jesus poderia ter feito assim, né? Olha o que diz lá a lei. Mas Jesus não faz isso. João quer que você perceba o seguinte, que Jesus é Deus. E quando aqueles fariseus então questionam a Jesus, o que é que Jesus faz imediatamente, irmãos? Jesus se refere a Deus. Jesus diz, meu Pai trabalha. Meu Pai não cessa de trabalhar. Ele está o tempo todo fazendo bem. E os judeus acreditavam que é assim. Deus, embora diga para o sábado, naquela época, né, ser guardado, mas Deus não cessava de fazer o bem. Porque se fosse assim, no sábado, nós não receberíamos graça, né? A chuva que cai, o ar que respiramos. E Jesus então argumenta para eles, meu Pai trabalha também. E se meu Pai trabalha também, eu trabalho. E por que que Ele trabalha? Porque Jesus é quem, irmãos? É quem? É Deus. É o próprio Deus. Meus irmãos, se os judeus já tinham razão nas leis deles para pegar Jesus, eles ganham outra razão, sabe por quê? Porque Jesus diz para eles o seguinte, eu sou Deus, eu sou Deus, o meu Pai não cessa de trabalhar, e eu como filho dele, também não cesso de trabalhar. No sábado eu estou fazendo bem, como Deus faz o bem todos os dias, inclusive no sábado, todos os dias Ele está fazendo bem. Naquele momento, irmãos, veja o que diz no versículo 18. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus. Os judeus olham para ele e dizem, está cometendo uma blasfêmia. Como você pode ser Deus? Não é isso que dizem os testemunhas de Jeová, né? Eles dizem, vocês consideram um homem como Jeová, mas Jeová não tem nada a ver com esse homem. É escândalo, irmãos. Para crer no que Jesus está falando aqui, está fazendo, é preciso fé, confiar no invisível, convicção na promessa de Deus. Meus queridos irmãos, Deus não cessa de fazer o bem sobre a humanidade. Todos os dias Ele está nos abençoando, nos dando saúde, cuidando da nossa vida, nos dando livramento, fazendo algumas coisas que oramos e pedimos a Ele, Ele faz, porque Ele é misericordioso. A pessoa de Cristo, irmãos, põe em xeque todos os preceitos da religiosidade, daquela religião criada pelos homens. Ainda aqui há um agravante, Jesus se diz Deus, e isso é como uma peneira, isso peneira o que crê e o que não crê, porque olhar para Jesus, encontrar em Jesus Deus e ver em Jesus Deus, só aqueles que têm os olhos destampados para ver isso.
E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça para eles o evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Que você ensina a palavra, mostra quem é Jesus, e a pessoa continua sem enxergar quem é Jesus. A pessoa continua sem dar a resposta certa àquilo que João deseja, que eu e você saibamos quem é Jesus. E quando olhamos para Jesus, o que vemos nele é a autoridade divina revelada para nós. É o próprio Deus revelado para nós. Meus irmãos, o agir de Cristo é a maior evidência que Ele é Deus. O que Ele fez, as obras que Ele realizou apontam para essa grandeza de Deus, a glória de Deus em Cristo. Ele não está limitado às nossas regras, e é por isso que Ele olha para as nossas regras, a nossa maneira de querer colocar Ele, encaixotar Ele, e Ele transgride sempre. Meus irmãos, a bondade dEle é maior do que qualquer legalismo que o homem pode criar, porque na verdade o legalismo mata, né? Eu já encontrei pessoas, irmãos, que mataram relacionamentos por serem legalistas. Um casamento legalista não sobrevive, sabia disso? Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Um casamento legalista não sobrevive. Pastor, e quando é que um casamento legalista aparece? Quando nós achamos que o outro tem que se encaixar exatamente nas nossas próprias regras. Meus irmãos, um casamento saudável é um casamento onde a gente vive o amor com liberdade. Eu olho para o outro e dou ao outro a liberdade para ele ser quem ele é, para ela ser quem ele é. E eu não tenho medo disso. Ah, pastor, mas e se ele fizer algo que lhe desagrada? E quem disse que o amor está destituído de sofrimento? Meus irmãos, o amor ele nos dá essa liberdade. O legalismo não. O legalismo diz a você o seguinte: só vou me relacionar com você se você acreditar como eu acredito. Se você agir como eu ajo. Se você agir assim, beleza, você criou uma lei. E o que é que vai acontecer? Em pouco tempo a pessoa vai quebrar essa lei e ela não vai mais estar no seu meio, na sua vida. Legalismo faz isso. Mas a bondade de Deus, irmãos, põe por terra o legalismo. Porque a bondade de Deus olha para mim e para você como pecadores e nos ama sendo nós ainda pecadores. Deus se relaciona com você e diz a você: você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você é responsável pelas suas ações. Mas saiba de uma coisa, eu não vou te encaixotar. Você vai me amar voluntariamente. Você vai buscar a santidade voluntariamente, como um exercício de amor e não como um exercício de regras. Meus queridos irmãos, encerrando aqui as minhas palavras, a Bíblia nos diz: onde o pecado foi muito e abundou, superabundou a graça de Deus. Em Cristo nós podemos encontrar a graça para as nossas necessidades. E temos certeza disso, sabe por quê? Porque tudo o que Ele fez e faz nos revela a autoridade divina no nosso Senhor. Que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus nos faça olhar para Jesus com o olhar da fé, vendo nele quem de fato Ele é, que só Ele pode fazer isso, o pastor não pode. O que eu faço é dizer para você isso. É como diz um ditado indiano, né? Acho que é indiano ou é chinês, não lembro. Diz o seguinte: você leva o camelo até o bebedouro, mas quem bebe a água é ele. O pastor leva as ovelhas até a fonte de vida, mas quem bebe da água da vida é vocês. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Fiquemos de pé nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore ao Senhor em gratidão por saber quem Cristo é. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque Teu Espírito abriu os nossos olhos. Porque estávamos em trevas, Senhor, não conseguíamos enxergar quem Tu eras. Vivíamos amantes dos nossos prazeres, distante do Senhor, distante da Tua palavra, da Tua sabedoria.
mas por graça o Senhor nos alcançou e abriu os nossos olhos para que enxergássemos em Cristo Jesus a tua revelação. Porque em Cristo está lá o Verbo encarnado, a Palavra encarnada, que nos abençoa, que faz com que as nossas necessidades sejam superadas, necessidades espirituais, físicas, psicológicas, Deus, o Senhor supre todas elas, e é com essa convicção que nós te agradecemos nessa noite. Mas eu também te peço pela vida daqueles que estão aqui nessa noite, que frequentam a igreja, que vão à igreja, mas que ainda estão com os olhos tampados, que não conseguem te amar, Deus, com todo o seu coração. Meu Deus, derrama a tua graça sobre a vida desses, muda o coração deles, Senhor, porque eu não posso fazer isso. Só o Senhor é quem pode despertar em nós um amor que excede todo o entendimento por Jesus. Eu te peço, seja com a vida deles, como o Senhor tem sido com a minha e com outros aqui dos nossos irmãos. Pai, assim eu te oro, assim eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do